O texto escolhido para esta mensagem está registrado em 2 Timóteo, carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, versos 16 e verso 17, e que fala assim aos nossos corações: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. O tema da mensagem é conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas. Diz que certo rapaz era muito ativo na igreja, mas só que ele precisava muito conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Ele desenvolve um sistema para as noites de sexta-feira. Ele então faz uma lista de garotas com as quais ele deseja sair. E aí, para ele poder saber se é possível sair com essa moça ou não, se Deus está permitindo ou não, ele usa o telefone, o seu celular. Se estiver ocupado ou em não responder o WhatsApp, ele considera como um sinal de que Deus não autoriza ou Deus não está permitindo o encontro dele com aquela garota. Ninguém atende, deve insistir mais tarde. Outra pessoa atende, também não é da vontade de Deus, julga ele desta forma. E a pretendente atende, essa é da vontade de Deus, para que ele então possa sair com essa moça. Outro meio de descobrir a vontade de Deus é a caixinha de surpresas que muitas pessoas acabam utilizando. São aquelas caixinhas onde tem vários versículos, e geralmente os versículos são dos Salmos, ou então de Provérbios, e alguns Eclesiastes, ou alguns livros do Novo Testamento, e que pode trazer alguma esperança, alguma mensagem de consolo, conforto aos nossos corações. Então é preciso que cada um de nós, a começar por esse que vos fala, a aprender a cuidar da vida espiritual, porque se esse aprendizado não vier para as nossas vidas, nós vamos ficar fadados ao fracasso. Então procure Deus ao invés de cura física. Procure Deus, peça pão a cada dia, para que você possa ter uma vida melhor e não prosperidade. O alerta de Jesus é para não andar ansioso pela vida, quanto ao que é vez de comer ou beber, nem pelo corpo, quanto ao que é vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Quando Jesus ele fala isso, ele não está dizendo que você não deva procurar o bem da sua saúde, não deva procurar crescer financeiramente, profissionalmente. Pelo contrário, nós precisamos buscar essas coisas, mas não deve ser o centro das nossas vidas, porque o centro das nossas vidas, o alvo para todos nós não é este mundo, porque este mundo vai passar, um dia nós vamos sair deste mundo. Então é preciso que tenhamos Cristo Jesus como alvo para os nossos corações. Paulo ele escreve para Timóteo e ele mostra a este filho o valor das Sagradas Escrituras. Ele inculca no coração de Timóteo e também deseja inculcar no meu e no seu coração esse valor que as Sagradas Escrituras têm, o valor que ela tem para as nossas vidas. Então, por isso que é importante a leitura bíblica. E a leitura bíblica não pode ficar apenas no Salmo 91, todos os dias, no Salmo 23, ou então em outro texto do Novo Testamento, que venha trazer algum consolo, conforto para as nossas almas. Pelo contrário, temos que fazer leitura da Bíblia toda, de Gênesis até Apocalipse, ou de Apocalipse até Gênesis.
Então a vida espiritual saudável só encontra aquele que busca. Se ele não buscar, não haverá. E para ele poder buscar, ele tem que buscar, né, na verdade, ouvindo a palavra de Deus e praticando esta palavra de Deus. Para conhecer a vontade de Deus, você precisa aceitar toda a Escritura, de Gênesis até Apocalipse. Não pode haver uma dúvida a esse respeito. Então toda a Escritura é inspirada por Deus. Veja que o ponto de partida, né, para o crescimento espiritual é somente aceitar a palavra de Deus. Daí derruba aquela ideia de que são inspirados apenas os trechos que comovem o nosso coração. Pelo contrário, né, as genealogias pode falar muito bem as nossas vidas, as enumerações, né, não podem ficar de fora. Então nós temos que ler a Bíblia toda. É preciso isso acontecer. Você lendo 4 capítulos por dia, de janeiro, do 1º de janeiro até o 31 de dezembro, você consegue ler a Bíblia toda. Se você começar hoje, dia 26 de setembro, dia 26 de setembro do próximo ano, você terá conseguido ler a Bíblia toda. Então faça esse esforço. Você tem feito esforço por outras coisas, para poder fazer academia, para algum tipo de festa, tem feito o seu sacrifício para poder fazer uma viagem. Então esse sacrifício precisa ser feito em nossos corações com esse Deus, para nós podermos conhecer a vontade dele sobre nós. A Bíblia ela foi soprada por Deus. Por este motivo ela é fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça, despedaça a penha. Ou seja, quando nós lemos a palavra de Deus vai esmiuçar o nosso coração. E é isso que Deus deseja de nós, quebrar esse coração de pedra que nós temos para nos aproximar desse Deus. Então toda a palavra que sai da boca de Deus não voltará para ele vazia, mas fará o que ele apraz e prosperará naquilo para que foi designada a cada coração. Então é muito importante a leitura bíblica. Deus é a fonte e o autor final. Dessa forma, disse o Senhor a Moisés: escreve isto. Então é verdade que falamos palavras ensinadas pelo Espírito de Deus. Logo, temos que crer que nenhuma profecia da Escritura foi dada por vontade humana, porém, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo de Deus. Então, a palavra de Deus, ela tem poder, ela tem autoridade para mudar o rumo da nossa vida. Eu e você devemos aceitar a Bíblia como regra de fé e prática. Para conhecer a vontade de Deus, querida, devemos reconhecer a utilidade dessa palavra de Deus. A palavra de Deus é útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça. A Bíblia é útil para a vida espiritual. A Bíblia é útil para a boa leitura. A Bíblia é útil para aprendermos a matemática. A Bíblia é útil para entendermos a geografia. A Bíblia é útil para entendermos a história. A Bíblia é útil para entendermos e gravar em nosso coração a astronomia, a economia. Enfim, a Bíblia vai dar norte a todos nós. Ela é proveitosa, ela é vantajosa e benéfica para ser aplicada à minha e à sua vida diária. Ela traz o ensino ao falar para o filho: não se pôr a caminho com os perversos. É preciso então aceitar as palavras de Deus, e se te multiplicarão os anos de vida, guardar o mandamento para viver feliz neste mundo. Caso eu despreze, caso eu deixe a palavra de Deus,
no escanteio, não terei de forma nenhuma condições de me achegar a esse Deus e de ter uma vida feliz neste mundo. Porque senão, sabe o que vai acontecer? Nós vamos viver apenas com os prazeres deste mundo. E os prazeres deste mundo, todos nós sabemos que são passageiros. Coisas que eu gostava na minha juventude, na minha mocidade, todos passaram. Mas alguns permanecem. Mas logo eles vão passar. Mais cedo ou mais tarde. Então, cuidar da vida espiritual é aceitar a repreensão, que é o admoestar com energia, com censura, com repreensão, aconselhamento, provação, condenação e punição às nossas vidas. A palavra de Deus, ela tem utilidade para corrigir, aperfeiçoar a vida do homem pecador que está diante de Deus. Devemos aprender que Deus nos chama depois de termos sofrido por um tempo ou por um pouco. Ele mesmo nos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar as nossas vidas. Então vamos aceitar a educação na justiça, como crianças, que fala sobre treinamento, disciplina, instrução naquilo que é reto, para nós podermos aprender a cultivar o caráter, a qualidade moral, saber o que é certo, o que é errado diante de Deus, para que possamos chegarmos a Deus e fazer a vontade dele. A Bíblia tem utilidade para mim e para você, basta você querer aceitar. Agora, se você não quiser, nem eu, nem outra pessoa tem condições de inculcar isso na sua vida, mas Deus pode. Se você quiser, é só pedir para Deus em oração, Ele pode inculcar a palavra dele em seu coração. Mas para que isso aconteça, é preciso você ler. Ah, não sei ler. Tem celular? Baixa um aplicativo aí, você terá condições de ouvir a palavra de Deus. Ou peça a alguma pessoa para poder fazer a leitura para você. Então, conhecer a vontade de Deus tem uma finalidade: ser habilitado para toda boa obra, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Encerra o texto bíblico para nós. O cuidado espiritual é cobrado do homem de Deus, não é de qualquer pessoa, é daquele que serve a Deus. Então, se você é de Deus, Deus está cobrando de você. Se eu sou de Deus, Deus está cobrando de mim. Então, se você faz parte da família de Deus, se você serve a Deus, se você crê em Deus, sim, Deus está falando contigo. O cuidado espiritual é cobrado desse homem que se entrega a Deus. E aí, este homem, ele diz a palavra de Deus que o servo de Jesus, ele deve ser perfeito, não perfeição completa e capaz de realizar o que for imposto. Não é isso não, tá? Muitas vezes nós pensamos que depois que aceitamos a Cristo, nós então não vamos mais pecar. Pelo contrário, vamos continuar pecando contra Deus. Mas só que os pecados, eles precisam ser deixados e confessados para Deus. Então vamos nos apresentar diante desse Deus. Então, qual é a finalidade desse habilitar para a boa obra? A finalidade, querido, é para ser habilitado para toda boa obra. Ou seja, a sua espiritualidade visará as boas obras. Será a expressão prática da nossa fé. Lembrando o seguinte, que as boas obras não são méritos nossos, não é para o nosso crescimento, mas é para o crescimento do nosso Deus e Pai, para que toda honra, toda glória seja dele. E outra, os méritos nós não vamos receber, quem recebe é Cristo Jesus. E também quando nós fazemos as boas obras, não é porque nós somos bonzinhos, porque nós não somos bonzinhos, somos perversos, somos maus,
Aí Deus então deseja o seguinte: colocar, implantar em nós as boas obras, para nós então fazermos aquilo que agrada a Ele. Então vamos abandonar todo método contrário à palavra de Deus para descobrir qual é a vontade dEle para a nossa vida. Aquilo que nós pensamos que é necessário para mim, que eu posso até dizer, né? Eu consigo fazer. Não, nós somos pequenos, somos falhos. Seja ativo para procurar conhecer a vontade e a verdade, né, de Deus em seu coração. E diz a palavra de Deus que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então vai libertar de toda trama diabólica, pecaminosa, para conquistar moças e rapazes que nós temos visto nestes últimos tempos. Então não tem problema nenhum você ser ativo na igreja. O que não pode é você ser trapaceiro e querer enganar Deus, enganando as pessoas. Então conheça a vontade de Deus para você se libertar daquilo que não presta, daquilo que é pecaminoso. Você não pode brincar com os sentimentos das pessoas. Seja honesto com você, seja honesto com Deus e faça a vontade de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus derrame graça em sua vida. Vamos orar. Papai do céu, muito obrigado, porque o Senhor, ó Pai, é o Deus que pode implantar em nós a Tua vontade. Mas para que isso aconteça, meu Pai, é preciso conhecer a Tua palavra, fazer leitura da Tua palavra, pedir a Ti, meu Pai, orientação a respeito, ó Pai, do Teu ensino para as nossas vidas. Conceda graça sem fim em nossos corações. Queremos e precisamos viver para o Senhor, glorificar o Teu nome, exaltar o Teu nome com toda a dedicação. Ajuda-nos, abençoa-nos e perdoa os nossos pecados. É no nome de Cristo que nós oramos e nós te agradecemos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações eternas do Espírito Santo de Deus seja hoje com todo o povo de Deus para todos sempre. Amém.